26. E eu queria chamar à frente esses irmãos para que nós pudéssemos orar, para que a igreja possa orar reconhecendo e entendendo quem são, né, os componentes da diretoria. São trabalhos que são realizados. O presidente, né, carrega o cargo de estar dirigindo as reuniões, e qualquer coisa legal que possa vir sobre a igreja cai sobre o presidente, né? O vice-presidente é aquele que substitui o presidente nessas reuniões, dirigindo as reuniões, né? Tesoureiro é aquele que cuida dos lançamentos, das ofertas, entradas e saídas. O segundo tesoureiro é aquele que colabora com o primeiro tesoureiro. A primeira secretária é aquela que redige as atas, vê algumas correspondências que chegam ou trabalhos que precisam ser feitos nessa questão mais burocrática, escritório, documentação, né? E a segunda secretária, ou secretário, não tem que ser exatamente feminino, né? O cargo, mas enfim, o segundo secretário seria aquele que ajuda o primeiro secretário nessas tarefas, né? Então esses são os cargos da diretoria executiva da igreja, porque é necessário, a lei pede isto, né? Eu queria chamar então os irmãos que foram eleitos, o irmão Najib, por favor, como vice-presidente, o irmão Sebastião como primeiro tesoureiro, o irmão Arlon como segundo tesoureiro, a irmã Cátia como primeira secretária, e a irmã Mirelle como segunda secretária. E a irmã Arielle, ela está vindo assim só para... Porque não tem jeito, né? 1 de Pedro, capítulo 4:10, eu não vou pregar, claro que não. 1 de Pedro 4:10, diz o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A tarefa de servir na igreja é um privilégio, né? Não é uma tarefa, olha como eu sou, né? Não. Olha o que a palavra de Deus diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Se Deus nos deu estas bênçãos, né? A bênção de servirmos, de ter cargos, ministérios, que façamos isso como entendendo que foi Deus mesmo que nos deu esta oportunidade para servir, Deus mesmo que nos deu a graça para executar, dispensar tempo, né, na obra do Senhor, para a honra e glória de Deus e para o benefício da própria igreja. E nada disso vem da nossa própria força, mas deve vir sim da própria força que Deus mesmo nos dá. Por isso queremos agradecer a cada irmão que se dispôs a fazer parte desse trabalho. Há outros trabalhos, não só a diretoria executiva, né? Há outros trabalhos, outras funções, mas em especial esse trabalho mais efetivo assim da questão diretiva da igreja, administrativa, e queremos agradecer pelos irmãos aqui. A gente continua orando, né, para que Deus esteja levantando homens como diáconos, porque também é importante para esta obra, né? Diáconos ou diaconisas, né? Enfim, ministérios com crianças, que Deus vá despontando, desenvolvendo aí esses ministérios, despertando em nossos corações aí esse desejo e esta capacitação que vem de Deus mesmo. Mas devagar a gente vai vendo, vai percebendo, e Deus mesmo vai mostrando isso, e Deus vai nos conduzindo na direção que Ele mesmo quer nos conduzir. Desta forma, agradecemos aos irmãos que aqui estão, e eu quero pedir que o irmão João ore para nós, irmãos, nesse sentido, orando pela igreja, para que cada um de nós, desde o pastor até o segundo secretário, né, desde o presidente até a segunda secretária, né, Deus nos dê graça para trabalharmos neste ano para a honra e glória do Senhor. Irmão João, por favor. Amém. O Senhor abençoe cada um no seu trabalho, Pai, que abençoe, que eles façam cada um o trabalho que tem que ser feito, Pai, a sua honra, a sua glória, Pai, tem que dividir sabedoria a cada um deles, Pai, na sua função, Senhor, para que possam fazer com gratidão
Amém. qualquer trabalho que seja feito, Pai, que o Senhor esteja iluminando a mente de cada vez, Senhor, para fazer o melhor para ti, Senhor, para que essa igreja, Pai, cresça e continue a te louvar até a volta que foi Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, abençoa cada um deles em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, irmãos. Podem sentar. Deus abençoe. Como falamos há pouco, um outro ministério, e não podemos deixar de falar sobre o Ministério ANSE, né? Apenas um pequeno adendo aqui. O Ministério ANSE é um trabalho com crianças, mais efetivamente é também um trabalho missionário. Então estamos entrando numa área que vai precisar que nós estejamos lendo bastante Efésios capítulo 6, né? Revestindo-nos da couraça da armadura de Deus, né? Ou seja, revestindo-nos de ferramentas espirituais, porque trabalhar com criança e trabalhar com missões são duas coisas que o inimigo não quer. Nós vemos cada vez mais o mundo investindo no coração das crianças, cada vez mais investindo na mente das crianças para desviar todo e qualquer cidadão e indivíduo dos planos de Deus ou daquela educação, daquela formação que nós tínhamos de educação à família, educação aos pais, respeito às autoridades, tudo isso está sendo desviado. E claro, sabemos que tudo isso é uma ordem mundial que está em voga nos nossos dias, que está vigente nos nossos dias, e quando nós falamos de trabalho com crianças na igreja, estamos falando de evangelizar crianças. Estamos falando de trabalhar com crianças, estamos falando de plantar a palavra do Senhor no coração desses pequenos. E Jesus vai dizer, deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais. A igreja não impede, né? A igreja não impede. Quem impede de vir, muitas vezes, são os pais. São os pais que não permitem, são os pais que querem ver os seus filhos dançando musiquinhas modernas, querem ver seus filhos, suas meninas, suas filhas, desde a mais tenra idade, vestindo roupas de mulheres já adultas. Na verdade, a igreja nunca proibiu, a igreja nunca impediu as crianças de virem. É muito gostoso ver criança, trabalho com criança, brincando, correndo. Mas a mentalidade da família hoje está que a igreja é uma coisa passada, é uma coisa velha, é uma coisa que eu não quero isso para o meu filho. Quem está impedindo é a própria mentalidade que está vigente em nossos dias, que está dominando a mente das famílias, dos pais, das mães dos nossos dias. Portanto, se nós temos essa oportunidade, pelo menos tentar, façamos isto, mas façamos isto em oração. Façamos isso entendendo que este trabalho é um trabalho que realmente exige oração e paciência no Senhor. E que Deus vá nos abençoando para esse ano de 2026, entre reuniões, conversas, erros e acertos, nós possamos caminhando com o objetivo final, que é a glória de Cristo. Amém? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Boa noite, irmão Rafael, família aí, né? Depois de um tempo aí, né, irmão? Eu falei domingo passado, né, sobre as dificuldades dos irmãos chegarem, mas hoje chegaram aí. E me parece que a mãe vai ficar mesmo, então. Parece que ela gostou, vai ficar por aí mesmo, né? Tá bom. Romanos 8, verso 21 ao 23. Diz ali: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando
a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Vamos orar. Nosso Deus Pai, muito obrigado por esta palavra, abençoa-nos, ó Deus, fala aos nossos corações, pelo ministério do Teu Santo Espírito, para que possa encontrar em nós disposição, humildade, graça que vem do Senhor mesmo, para estarmos aplicando esta palavra em nossos corações, nossa vida prática. Nós pedimos, rogamos ao Senhor e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Eu acho que os irmãos devem ter visto esta semana eventos climáticos que se deram. Me assustou um pouco, não sei se a gente deve se assustar, mas eu realmente fiquei um pouco impressionado com o granizo que caiu lá em Erechim, no Rio Grande do Sul. Não sei se os irmãos viram, acompanharam, né? A devastação que deu na cidade ali, né? Não Erechim toda, mas uma região de Erechim, mas uma região assim um pouco mais suburbana, e umas casas ficaram todas destelhadas, né? Pedras de granizo realmente de grande porte, parecia pedras de golfe, bolas de golfe, né? Aquelas pedras caindo do céu, e devastou, pessoas ficaram sem casa, ficou sem luz, a cidade realmente foi algo. E essa semana que passou agora, tivemos aqui em Santa Catarina, até em Rio do Sul, né, em outras cidades aí, Trombudo, pode ser? Alguma coisa assim, né? Tivemos também granizo caindo, tivemos uma microexplosão também, ou seja, nós estamos tendo vários eventos climáticos extremos se dando, e são eventos que estão aumentando. Próprios terremotos também, abalos sísmicos, né, muitas pessoas, mas não aconteceu, a gente não percebia antes, porque não se conseguia verificar isso. Não, isso não é verdade. Conforme o tempo vai passando, de 2000 para cá, nós já temos condições suficientes de detectar os abalos sísmicos e o número tem aumentado drasticamente. Eu tenho uma reportagem aqui da Fiocruz, da instituição Fiocruz, diz assim: Fiocruz lança painel que acompanha a evolução de eventos climáticos extremos. Isso se deu em 11/10/2024, foi no ano passado, outubro do ano passado. Cenários distintos, são 2 folhas, mas eu não vou ler tudo, mas eu acho importante a gente pensar nisso, né, porque essa própria instituição que fez esta pesquisa e chegou a esta conclusão. E vai dizer ali, cenários distintos que apontam para uma preocupação crescente, o aumento e a frequência dos eventos extremos e os riscos que eles trazem à saúde pública. Estes eventos climáticos, segundo a própria pesquisa que eles fizeram, não somente traz problemas para o meio ambiente, como também traz problemas de saúde. Então, é uma coisa ligada da outra. E o grande problema é que não são eventos isolados que depois se acabam. Não, eles estão aumentando. Percebam que Paulo fala, versículo 21, nós já lemos, irmãos, né, sobre isso, mas na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Toda a criação, inclusive a natureza. Quando estamos falando de eventos climáticos, de abalos sísmicos, estamos falando da natureza, que faz parte da criação de Deus. E ela também está sofrendo por causa do pecado que um dia foi imputado para a própria natureza, a fauna e a flora, né? E claro, o ser humano também. Então, desde 2000, o sistema alerta para o aumento dos desastres ao longo dos últimos anos no Brasil. Claro, isso lá em 2024. Eles não são novidades, sempre ocorreram, mas influenciados pelas mudanças climáticas, estão mais frequentes e intensos, deixando um rastro cada vez maior de vítimas. Então, o dano não é somente ao meio ambiente, mas é um dano ao meio ambiente e também às pessoas. Os dados coletados pelo Observatório mostram que o maior número de registros se concentra entre os anos 2020 e 2023,
de 2.962 eventos para 6.772. De 2.900, quase 3.000, deu um salto para quase 7.000. É um aumento significativo para nós pararmos e realmente percebermos que as coisas não vão bem. Os pesquisadores acreditam que os números devem continuar a crescer, a exemplo dos anos anteriores, e talvez até superarem os já registrados. Ele fala aqui, né, os pesquisadores, de diversos rios importantes da Amazônia estão com baixas históricas em 2024. No Rio Solimões, em Itapeuá, Amazonas, o nível está em 2,3 metros. A terceira menor cota já registrada. O Madeira, um dos principais influentes do Amazonas, atingiu apenas 41 centímetros. O Rio Acre, em Rio Branco, está em 1,28 metros. A segunda menor cota da história. Em São Félix do Xingu, o Rio Xingu está em 3,37 metros. Aqui ele vai citando vários outros eventos. Some-se a isto o cenário do desastre no Rio Grande do Sul, aquela enchente que deu no Rio Grande do Sul. Ou seja, tudo isso está acontecendo com o clima. E, mais uma vez, esses dados não apenas ilustram o impacto no meio ambiente, mas também ajudam a identificar como isto afeta a vida e a saúde da população. De 2020 a 2023, o número de pessoas doentes devido aos desastres subiu de 54 mil para 157 mil. E o de afetadas por esses desastres mais que dobrou, passando de 21 para 48 milhões. Ou seja, são números que devem nos assustar. Entre aspas, né? Porque nós sabemos o que isso tudo é. Então, os números que não são apenas por efeitos imediatos ou diretamente relacionados ao desastre, que são pessoas com problemas cardiovasculares, por exemplo, ao inalarem partículas finas das fumaças das queimadas, têm maior risco de infarto e pressão arterial elevada. Aquelas afetadas por enchentes podem sofrer de diarreias, gastroenterites, doenças transmitidas por vetores e leptospirose. E como consequência de qualquer desastre, há sempre a possibilidade de aumento de casos de estresse pós-traumático, alergias, intoxicações, envenenamentos, quedas e descontinuidade de tratamentos para hipertensos, diabéticos e pacientes em diálise, entre outras questões. Ou seja, a coisa ela está feia, ela não está boa, mas tudo isso para nós, irmãos, são coisas que devem realmente levar-nos a pensar, mas ao mesmo tempo traz-nos a certeza de que a palavra do Senhor, ela fala a verdade, ela continua sendo atual e as suas profecias nós podemos perceber que estão se cumprindo claramente. E nós podemos perceber isso na própria natureza. Quando olhamos a natureza, estamos percebendo o que de fato está acontecendo ao nosso redor neste mundo. Percebamos que quando Adão e Eva pecaram, eles cometeram o pecado, nós temos uma doutrina chamada doutrina da imputação. O que é a doutrina da imputação? É a doutrina a palavra imputação significa colocar na conta, ok? É como se eu tivesse um dinheiro, peguei esse dinheiro e coloquei na sua conta. No caso aqui, nós temos a imputação do pecado. Quando Adão e Eva pecam, o pecado deles foi imputado na nossa conta. Mas antes de falar sobre nós, falemos sobre a natureza, que é o que nós estamos vendo aqui, mostrando que a palavra do Senhor, as verdades que aqui estão, elas são reais, estão se dando, se sucedem, e nós podemos descansar nas verdades da palavra do Senhor. Esses eventos podem chocar? Claro que sim. Esses eventos, como dissemos, imagine uma região como a cidade que eu citei, lá de Erechim, esses granizos, o senhor estava dando uma reportagem ali, que ele tinha acabado de telhar a casa, ele tinha acabado de trocar as telhas da casa, e aí veio o granizo e destruiu tudo. Aquela enchente que deu no Rio Grande do Sul, o que foi aquilo? Não é? Cidade de Canoas toda coberta ali, é algo inacreditável. E aquelas pessoas, qual não são os danos psicológicos que podem ser trazidos? Tem que sair da sua casa e talvez para uma escola, para um ginásio, se abrigar em lugar que não conhece, dormir ladeado com pessoas que não sabem de onde vêm, sabendo que tinha a sua casa, a sua cama, o seu quarto, e de repente tudo isso se vai. A natureza está assim. Isso está acontecendo. Por quê?
Porque lá em Gênesis capítulo 3, verso 17 a 19, quando fala do pecado e da conversa de Deus com Adão e Eva, vai dizer ali: e a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, qual é o resultado? Maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Ou seja, Deus amaldiçoa a terra, Deus amaldiçoa a natureza, Deus amaldiçoa toda a criação por causa do pecado do homem. Ou seja, Deus pega o pecado de Adão e Eva e imputa na natureza, coloca na conta de toda a criação, dos animais, das árvores, dos mares, dos rios, por causa do pecado do homem. Toda a terra, então, está agora amaldiçoada por causa daquele pecado. E esta natureza, então, sofre os efeitos do pecado, até agora, como ele vai dizer aqui, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. O que estamos vendo, portanto, irmãos, são eventos que demonstram a realidade, a veracidade da palavra do Senhor, a veracidade do fato que o pecado, ele vai gerar esses transtornos. E quando Deus estabelece a sua palavra, ele não pode voltar atrás, porque ele é fiel naquilo que ele diz. E quando Deus disse a Adão: maldita é a terra, amaldiçoada é a terra por tua causa, isso está se dando, isso está aumentando cada vez mais estes eventos, e não só aumentando os eventos, como aumentando a gravidade dos resultados desses eventos. Sendo assim, nós pensamos o que fazer. Porque assim como a palavra nos fala a respeito disto, com relação à natureza, ela fala também da palavra do Senhor, que um dia ela será redimida. Mas antes disso, percebam, por exemplo, em Mateus capítulo 24, versículo 7. Mateus 24, 7. Quando o Senhor, falando com os seus discípulos, no seu sermão profético, ele vai dizer: portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. É claro que aqui está falando do relacionamento humano, mas agora ele vai dizer: haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isto é o quê? É a natureza. Terremotos são eventos sísmicos, tremores, porque a própria terra, isso aqui são cumprimentos da palavra do Senhor, mostrando que a maldição que naquele dia, do pecado de Adão e Eva, hoje nós podemos perceber, já estamos percebendo, e Cristo fala sobre isso, e se intensificará, não somente os eventos, mas os efeitos desses eventos e a gravidade deles. E percebam, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Terremotos, nós sabemos o que é, mas e fomes? Por que as fomes? A fome vem por quê? Porque nós precisamos da terra, nós precisamos da natureza, nós precisamos do ecossistema equilibrado para nós podermos nos alimentar. Você precisa de um ecossistema equilibrado para você plantar e saber que você vai colher. Porque se tiver seca, se tiver estiagem, você não colhe. Se tiver enchente, você não vai colher, você não vai conseguir criar animais. Se tiver uma chuva de granizo constante, os animais vão morrer. Por isso a fome. Por causa desses eventos climáticos. Mas tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor. O que deve trazer, como já dissemos para nós como cristãos, esse alento de saber que esta palavra é verdadeira no seu cumprimento, desde a condenação que Deus jogou sobre a terra, as suas profecias de que isso intensificaria-se, mas também a certeza de que o Senhor haverá de restaurar tudo isso. De 2 de Pedro, capítulo 3, 10, 2 de Pedro 3, 10,
vai dizer assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Este ecossistema que está sofrendo, que está gemendo de angústias por causa do pecado imputado, tem a promessa de que tudo isso será desfeito, mas será renovado. Tudo isso será restabelecido. Os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, ou seja, tudo será desfeito. Versículo 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra. Ou seja, tudo isso que nós estamos vendo são sinais de que a palavra do Senhor é verdade. Desde o seu início da condenação até a profecia de que tudo isso será renovado. E vamos gozar, viver, experimentar desse novo céu e nova terra. Porém, é necessário que nós entendamos como que isso funciona. Porque quando nós olhamos para a natureza e percebemos que o pecado de Adão e Eva foi imputado à natureza, nós temos que entender que esse pecado foi imputado a nós também. A mim e a você, como seres humanos que somos. O pecado deles foi imputado a nós. Ou seja, foi colocado em nossa conta da mesma forma. Quando olhamos então para a natureza, percebemos isso. Agora, quando olhamos para o ser humano, nós também vamos perceber o pecado, o processo da imputação do pecado sobre nós. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, aqui fica muito claro a ideia de que quando por um só homem, ou seja, por Adão, esse pecado entrou na raça humana, Romanos 5,12, e pelo pecado a morte, esse pecado com o resultado que é a morte, porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23 vai nos mostrar isso, nós também recebemos esta mesma consequência e o resultado do pecado de Adão e Eva. Portanto, fica claro para nós aqui, irmãos, que nós estamos também vivendo e experimentando esta realidade, ou seja, versículo 23, e não somente ela, ou seja, não somente a criação, Romanos 8, 23, e não somente ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. A redenção do nosso corpo. Não somente a natureza, mas a natureza está aí para mostrar o que está acontecendo. Aquilo que se deu, aquela condenação, foi imputada sobre a natureza e conseguimos perceber claramente os efeitos e os resultados que aí estão. No nosso caso não é diferente. O pecado de Adão também foi imputado a nós. E nós podemos perceber de forma muito clara esses pecados, esta realidade e os efeitos do pecado em nós. E não somente o pecado, mas nós vamos percebendo que a coisa vai só piorando. Nós vamos percebendo que os efeitos, as manifestações de pecado, eles vão aumentando. Assim como a gravidade dos eventos climáticos aumentam, o efeito do pecado, da degeneração do homem, também vai aumentando cada vez mais. Nós pegarmos, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, e olharmos lá, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1.
Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, ele vai então narrando alguns fatos nesse sentido. Ou seja, o que eu quero trazer para os irmãos é que nos últimos tempos, versículo 1, alguns apostatarão da fé, ou seja, eles se desviarão da fé. Há uma fé. A fé é um conjunto de ideias, é um conjunto de doutrinas estabelecido pela palavra do Senhor e que nós precisamos seguir. Estarmos caminhando dentro deste padrão, estarmos caminhando dentro desta forma. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É o que vai falar em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Então, há uma forma ali, ou seja, nós precisamos nos conformar àquele padrão que Deus estabeleceu. Há uma forma, há um padrão, há um standard, né, que Deus quer nos levar. Agora, nos últimos tempos, muitos vão querer sair desta forma. Ou alguns, né? Estou falando muitos aqui, mas a expressão bíblica efetivamente é alguns. Então a palavra do Senhor vai dizer que alguns apostatam, ou seja, a palavra apostasia fala de afastamento. Se nós voltarmos lá para Apocalipse, falarmos Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia, nós vamos perceber ali aquela realidade que cremos. A igreja de Laodiceia, do Apocalipse capítulo 3, é a igreja dos últimos dias, é a igreja dos últimos tempos, né? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu disse, repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia, então, tem uma carta de repreensão, porque esta igreja está se desviando. Jesus está fora dela, ele está batendo a porta para entrar, mas esta igreja não permite, esta igreja não deixa. Nos últimos tempos, a característica da igreja será de apostasia. E pior, a coisa é tão séria que em Timóteo, que vai falar ali, 1 Timóteo 4,1, vai dizer a respeito de ensinos de demônios. Não é no mundo. Isso é que é terrível. Alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a ensinos de demônios. Aonde? No boteco? Na balada? Não, dentro da igreja. É isto que deve chocar. A coisa ela se tornará, assim como o ecossistema, assim como a natureza, nós vamos percebendo cada vez mais o efeito do pecado nos eventos climáticos, vamos percebendo isso também em nós, na raça humana, em especial na igreja. Vamos percebendo esse desvio, vamos percebendo esse afastamento daqueles princípios, daquelas tradições que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Existem muitas tradições, né? Tradições eclesiásticas, tradições que determinadas igrejas estabelecem, e cada igreja estabelece a sua tradição, né? Mas o que nós estamos querendo chamar a atenção aqui é para a tradição que a palavra do Senhor estabelece. E quais são essas tradições? Ora, Deus é um Deus triuno. Essas doutrinas básicas nas quais nós cremos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus criou o homem e todas as coisas. Em 6 dias e no 7º descansou, como nos diz em Gênesis. Mas o homem, pelo seu pecado, ele se desviou
e virou as costas para Deus. E o erro do homem, a ação do homem, de desobediência do homem, cria ali uma barreira entre Deus e o homem. E é necessário então que esse homem seja resgatado. Deus então envia Cristo para resgatar, redimir esta alma. E a morte de Cristo Jesus e a sua ressurreição é a única coisa que pode salvar, restaurar esse relacionamento entre este homem perdido e esse Deus santo. E Deus faz isso, Ele cumpre o seu plano e revela-o em Cristo Jesus. Essas são as tradições. É claro, temos muitas outras coisas com relação à igreja, questão dos dons, questões dos trabalhos na igreja, a questão, relacionamento pastor-igreja, igreja-pastor, o relacionamento entre os irmãos, missão da igreja, propósito da igreja. Estávamos falando domingo, né, sobre os propósitos da igreja. E todas estas coisas são estas tradições que o Senhor, que os apóstolos nos deixaram, viveram por isso, morreram por isso e nos deixaram. E quando nós percebemos que estamos nos afastando dessas tradições, estávamos falando esses dias sobre um culto que teve um batismo de 300 pessoas. Irmãos, eu não estou dizendo que 300 pessoas não podem se batizar no dia de hoje. É um culto onde 300 pessoas se batizaram. Eu acho pouco provável que 300 pessoas hoje estão prontas para se batizar. 300, eu quero encontrar, e foi aqui em Blumenau, né? Eu quero encontrar essas 300 pessoas na semana. Eu quero encontrar essas 300 pessoas. Eu gostaria muito realmente que fosse verdade. Eu não consigo ver. Porque quando você vai ver, muitas dessas 300 pessoas estão embaladas, estão vivendo qualquer coisa na sua vida, no seu relacionamento conjugal. São jovens que não respeitam os professores em sala de aula. Isso é desviar. E eu não estou falando individualmente, eu estou falando da instituição igreja que assume essa posição, né, de batizar 300 pessoas sem realmente conhecer a vivência delas, sem ter este cuidado. Isto é desvio. E podemos falar de várias outras coisas, vários outros eventos. Mas sabe, irmãos, Romanos 8, voltando lá, e não somente ela, mas também nós gememos em nosso íntimo. Nós quem? Nós que temos as primícias do Espírito. E não somente ela, mas nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Não é qualquer um que está aguardando isso. Não é qualquer pessoa que está gemendo por causa dessas angústias. Quem é que está gemendo, quem é que está sofrendo, quem é que está suportando essas angústias, senão o cristão, que está percebendo como o mundo está, olhando para a natureza, olhando para a própria igreja, olhando para si mesmo, e percebendo, na verdade, este afastamento, muitas vezes essa apostasia, aquele desejo de estar na igreja, aquele desejo de participar da obra do Senhor, aquele desejo de fazer as coisas do Senhor, me parece que já não existe mais, já não é a mesma coisa mais. Antes eu era tão envolvido nisso, antes eu estava tão animado para fazer, mas agora me parece que tudo é meio pesado, tudo é mais difícil. Nós percebemos isso, nós reconhecemos isso em nós, e por isso gememos, por isso nós nos afligimos, porque nós sabemos que tudo isso é o efeito do pecado, e este efeito, com os seus resultados, eles vão se intensificando cada vez mais. E por isso nós aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A palavra de ânimo para nós, assim como para a natureza que tudo vai ser refeito, a palavra de ânimo para nós é que o Senhor também está refazendo a nossa própria realidade de pecado. O Senhor está refazendo esta realidade que vivemos, onde nós sofremos esta angústia, ainda que por um pouco de tempo estamos aqui sofrendo esta realidade,
vivendo essas angústias, ainda que por um pouco de tempo, mas um dia tudo isso terminará. Um dia tudo isso será, a nossa vida, nosso corpo será renovado. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós que temos as primícias, o que são as primícias do Espírito? O que são as primícias? Os primeiros frutos, os frutos melhores. Quais são os frutos do Espírito Santo em nós? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O crente se regozija em viver isto. O cristão, ele se alegra em manifestar isto. É o meu desejo, mas aí quando eu percebo esta luta na minha própria carne, aí eu sofro. Eu percebo a natureza, eu vejo os sofrimentos, eu vejo em mim mesmo essa realidade, e aí eu sofro, e aí eu gemo e suporto angústias. Mas eu aguardo aquele dia em que o Senhor vai nos levar, vai nos tirar daqui e vai nos levar para a sua glória eterna. Onde nós vamos ser colocados efetivamente como filhos adotados, ou seja, como filhos adultos. Temos falado já, né? A adoção de filhos significa não a maneira como entramos na família, mas a adoção de filhos significa a posição na família. Porque nós entramos na família de Deus pela regeneração. Mas a adoção de filhos significa a posição de filhos adultos. Já somos vistos assim, em Cristo Jesus, Deus já nos vê assim. Mas quando da glorificação nós seremos estabelecidos como filhos adultos, não mais em pecado, não mais precisando de qualquer orientação, porque lá nos céus todos nós estaremos com o Senhor, gozando das bênçãos eternas, das bênçãos celestes. O que é natural? A natureza será desfeita, será restaurada. O que é natural não vai entrar nos céus. Mas o que é carne, né? Mas aquilo que é espiritual, o Senhor quer renovar, o Senhor quer refazer. Se nós olharmos, por exemplo, 1 Coríntios 15, versículo 44 a 49, 44 a 49, vai dizer assim: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. Agora o 46 agora. Percebam, versículo 45 ainda. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual e sim natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também são os celestiais. Ou seja, assim como Adão fez, assim como Adão foi, nós como descendência de Adão vamos manifestar a mesma característica de pecado de Adão. Mas em Cristo, o segundo homem é espírito vivificante. E aquilo que em nós traz esta luta, o nosso corpo, a nossa carne, tudo isto vai se desfazer. O Senhor vai restaurar tudo isto. Aquilo que é natural não entrará, porque o que é natural traz consigo o pecado. Mas o Senhor haverá de restaurar, haverá de transformar tudo isso, para que nós possamos entrar na glória eterna, na glória celestial. Portanto, versículo 49, e assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, de Adão, em nós, devemos também trazer a imagem do celestial. Nós que professamos a Cristo, devemos trazer a imagem de Cristo, o bom perfume de Cristo, revestirmos-nos de Cristo a cada dia, para a honra e glória do Senhor. Porque um dia o Senhor Jesus voltará, e este corpo, esse tabernáculo, essa casa terrestre, isso vai se desfazer. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. 2 aos Coríntios.
Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, perceba, irmãos, esse tabernáculo, esta casa, é este corpo. Podemos trazer aqui a imagem da natureza, como já temos falado. A natureza está se desfazendo, porque ela está sofrendo a angústia do pecado imputado a ela. E da mesma forma o nosso corpo também está sofrendo, porque trazemos conosco a imputação do pecado de Adão, daquele primeiro homem, do homem natural, que não entende, não aceita as coisas do Espírito. E podemos perceber que conforme o tempo vai passando, nós vamos envelhecendo, vamos ficando mais fracos, aquelas coisas que queríamos fazer, não fazíamos mais, o efeito do pecado, o efeito, como nós falamos há pouco na introdução, o efeito dos eventos climáticos também trazem para nós efeitos para o nosso corpo. É rinite, é estresse, é um tanto de coisa que nós sofremos e vivemos, mas sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, um corpo celestial, um corpo transformado. Isto vai acontecer. Assim como aconteceu a condenação na natureza, mas também a profecia do Senhor Jesus, de que haveriam de acontecer os eventos climáticos que estão acontecendo e está se cumprindo, mas também a promessa de que tudo isso será restaurado. E assim como quando olhamos para nós vemos ali a condenação nossa em Adão, e nós então percebemos hoje que todas essas coisas estão se intensificando, mas olhamos para frente e vemos que o Senhor promete que este corpo será restaurado, esta nossa história será transformada, e se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Você já se revestiu de Cristo. Perceba. Eu quero fazer esse paralelo, porque a natureza mostra exatamente o que está acontecendo. Porque a natureza é um reflexo do que nós somos. Se a natureza está sofrendo, e é visível, só não vê quem não quer, pode pesquisar. Os dados, os gráficos, eles são convincentes ao extremo. Mas quando olhamos para a palavra, da mesma forma que acontece com a natureza, que um dia se desfará, um dia ela será renovada, conosco também. E por que a natureza está vivendo isso? Por causa do pecado de Adão, que foi amaldiçoado por causa do pecado dele. E conosco também, nós somos um reflexo da natureza, ou a natureza é um reflexo da nossa realidade, da nossa história. Precisamos olhar para nós agora e percebemos, assim como a natureza, nós estamos indo no mesmo caminho. O ser humano está cada vez mais distante de Deus, o pecado está cada vez mais grosseiro. Mas há uma solução em Cristo Jesus. O primeiro homem fez isso com você. Vamos jogar a culpa em Adão agora? Vamos lá? Né? Mas em Adão foi imputado este pecado em nós. E agora o que eu faço? Tem o segundo Adão, aquele que é espiritual, Cristo Jesus, para mudar a nossa história. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Todas as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O que é novo? Você vai ter um novo corpo? Você vai ser mais forte, mais bonito? Não. O que você vai ser é uma pessoa com a esperança, a viva esperança de que quando Cristo vier, Ele vai trazer consigo de presente a nós uma casa espiritual, um tabernáculo espiritual, um corpo renovado, um corpo glorificado, para que nós possamos viver eternamente para a honra e glória dEle, nos lugares celestiais. Isto, fomos encontrados vestidos e não nus, ou seja, se estivermos revestidos de Cristo, se já entregamos a nossa vida a Ele, se já confiamos a nossa vida à obra redentora de Cristo, nós que aguardamos a adoção de filhos, nós que aguardamos a redenção do nosso corpo. Irmãos, eu estava vendo esses eventos climáticos e não tem como fazer um paralelo com a palavra do Senhor,
mostrando aquilo que está acontecendo, como sendo profético. E ao olhar para a natureza, olhamos para nós, como seres humanos, indivíduos que estamos cada vez mais distantes de Deus. E mais especificamente, olhamos para a igreja e como nós podemos nos desviar cada vez mais dos princípios e dos padrões que o Senhor estabeleceu para nós. Mas como seres humanos que somos em Cristo, nós podemos restaurar o nosso relacionamento com o nosso Deus e dar um novo propósito, um novo objetivo, um objetivo espiritual, celestial, eterno para as nossas vidas. Você precisa, sempre eu falo isso, não é? Eu preciso, você precisa trabalhar. Hoje estivemos ali fazendo a prova, né, para o Estado, e que Deus nos abençoe para o ano que vem, que possamos, né, conseguir horas. E tudo isso é válido, é preciso, mas, irmãos, jamais nos permitamos pensar que as coisas terrestres, que o salário, que as coisas desse mundo são mais importantes que as coisas de Deus. Eu sei que nós temos que correr e cada vez mais esta corrida se intensifica. Antigamente, pastor trabalhando era coisa impensável. Certa vez eu fui trabalhar, eu me senti mal, né? Logo no primeiro ministério, e um irmão chega para mim: o pastor não deve trabalhar, o pastor deve viver pela fé. Eu falei: irmão, quero ver você vivendo pela fé, né? Mas eu concordo com isso, eu concordo com essa realidade. Mas perceba que Paulo também teve que trabalhar. Existem contextos e contextos, mas, irmãos, a coisa, por exemplo, usando isso como exemplo, pastor trabalhar, isso não era normal nos anos 70, por exemplo, anos 80, não. Hoje isso se torna necessário. É uma anomalia necessária, né? É uma anomalia necessária. Por quê? Porque vivemos tempos difíceis. Vivemos realidades que nós temos que não adaptar a palavra, claro, isso jamais, né? Mas precisamos compreender o que estamos vivendo. Mas jamais permitir que estas coisas nos tirem o desejo, o prazer de servir ao Senhor. Aquilo que talvez eu faria com mais tempo, não é? Hoje eu tenho que ter mais disposição, encontrar mais forças para poder fazer, mas não deixar que um trabalho secular seja mais importante que a obra ou o chamado que o Senhor tem para mim. Mas não é só para o pastor isto. Estou falando para cada irmão, para a igreja. Esta apostasia, ela pode ser real em nós. Você tem que trabalhar, eu sei. Você tem que realizar tarefas, eu sei. Você tem que sustentar a família, é claro que sim. Mas jamais, irmãos, permitamos que estas coisas... Você tem planos, né, para o seu futuro, está tudo certo. Mas jamais permitamos que estas coisas estejam sendo prioritárias em nossa vida. Por que eu estou falando isso? Porque estas coisas vão nos desviando da verdade, vão nos desviando daquele desejo, daquele prazer de estarmos na igreja, de servirmos ao Senhor, de sermos úteis, não é? Não percamos isso. E se percebermos que estamos perdendo, voltemos, dobremos os joelhos e peçamos graça ao Senhor. Porque isso é característica da igreja dos últimos tempos, esta apostasia. Mas não permitamos que nós estejamos assim, que não sejamos encontrados dessa forma, mas que sejamos encontrados como uma igreja, como famílias, como irmãos que estão realmente aguardando o Senhor. Isto é luta. Nos últimos tempos a luta se intensificaria, porque os efeitos do pecado vão se intensificar, mas nós vamos continuar servindo ao Senhor, aguardando o dia que Ele voltará, vai transformar esse nosso corpo de pecado, este corpo mortal, para podermos entrar na glória eterna, na glória celeste e vivermos eternamente com Ele. Assim como a natureza, que sofreu e está sofrendo, mas tem a esperança. Você, nós, se por algum motivo estamos vivendo alguma coisa que estamos perdendo esse contato com aquele primeiro amor, voltemos atrás. Dobremos os nossos joelhos e digamos: Senhor, perdoa-me.
eu quero continuar servindo, a despeito do que o mundo está vivendo, a despeito do que outras igrejas estejam fazendo, eu quero servir tão somente a Ti. E que o Senhor nos abençoe e que sejamos encontrados fiéis nesse sentido. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos cantar um louvor, vamos cantar um hino. Quero pedir para a igreja escolher um hino para nós cantarmos, louvarmos ao Senhor. Três? Quero ser um vaso de bênção? Quero ser um vaso de bênção.